Olá, seja muito bem-vindo à nossa série Revista da Tarde que está começando neste dia. Eu quero te convidar para acompanhar aqui todos os nossos episódios. Para você que ainda não conhece a nossa programação, Revista da Tarde é um programa estilo série e nós então ficamos com cada convidado ou convidada durante uma semana aqui para contar a sua trajetória e trazer o assunto em foco. E você é nosso convidado para acompanhar aqui todos os assuntos, pois todos são relevantes e com certeza vão agregar em nossa vida profissional e pessoal. Acompanhe aqui o nosso bate-papo com a nossa querida amiga convidada, a psicóloga Ana Paula. Ana Paula, que alegria ter você conosco hoje aqui. Mais uma vez, não é a primeira vez que você participa aqui do Revista da Tarde. Seja bem-vinda. Novamente, obrigada. É uma gratidão de estar aqui com você, né? Estar aqui somando também com vocês. Amém. E o assunto que nós vamos falar hoje é muito importante e eu vou contar para o pessoal. Olha só, nós vamos falar hoje sobre emoções e finanças. Será que há alguma relação entre os sentimentos e o mundo das finanças? Vamos descobrir isso neste bate-papo aqui. Querida Ana, você é uma psicóloga e tem uma trajetória muito bonita, atendendo muitas pessoas em seu consultório. E você, de uns anos para cá, tem se especializado na área das finanças, que é um assunto bastante falado, bastante procurado e que é algo que dá muito o que falar, certo? Finanças. Sim, muito! Conte uma coisa para nós, o que te levou, você como psicóloga, a também entender e ter esse conhecimento nessa área das finanças? Bem, a imagem aqui reflete. Não foi em Nova York, mas eu fiz uma viagem de férias com a minha família. Essa viagem foi em 2022. E foi nos Estados Unidos que eu tive um impacto sobre essa relação de finanças. E lá eu comecei a pensar diversas situações. Também realizei acolhimentos a brasileiras que estavam lá. E ao retornar para o Brasil, eu falei, eu preciso aprender. Mas eu não sabia como seria. Porque eu não sabia de quantos benefícios, o que poderia fazer. Sabe, eu era muito imatura no aspecto de relação finanças no exterior e Brasil, enfim. E quando eu cheguei aqui, uma pessoa que eu sou muito grata a ela falou assim, Ana, eu tô pensando em você para um curso. E era um curso de finanças. E hoje eu olho para trás como sou grata àquela indicação, porque eu comecei a estudar finanças, porque eu despertou curiosidade de saber mais de cartões, nômade, isso, o que fazer, né? E também de olhando para a minha vida. E comecei a entender que as emoções influenciam sim nas finanças, no aspecto que pode gerar passividade e aumento de ansiedade. Mas Ana, a jornada começou na minha busca de conhecer e aprender sobre vários assuntos ligados às finanças, não somente organização financeira, mas também investimento, entre outras coisas. Mas esse estudo começou a impactar também a vida dos meus pacientes. E pessoas começaram a me procurar, Ana, eu gasto muito, eu não consigo. E aí, como eu estudo ansiedade, traumas, eu comecei a relacionar os estudos dos aspectos emocionais com finanças. E hoje, um dos grandes problemas ligado à ansiedade pode sim estar relacionado à questão financeira. E a questão financeira não é só desordem. Às vezes é como você administra e pode ser de uma forma não inteligente, que era o que acontecia comigo. Então, quando a gente começa a conscientizar e mudar, muda histórias. Assim como a minha vida mudou, e eu falo que cada dia somos lapidados para aprender coisas novas e se aperfeiçoar. Certo, você fala que as emoções podem sim influenciar a nossa vida financeira. Assim como também influenciam certamente a nossa vida como um todo. Traga alguns exemplos para nós de alguns sentimentos, tá?
que podem fazer com que a gente tome decisões erradas naquele momento, porque não é só na vida financeira, certo? E você, como psicóloga, com certeza já viu tantos cases, né? Tantas histórias. Fala para nós um pouquinho, alguns exemplos de decisões, no geral, que também, não somente na vida financeira, mas em outras áreas, essas emoções afetaram essa decisão. Cuidar das emoções é uma necessidade humana. Porque quando todos nós temos sentimentos, então raiva, amor, alegria, faz parte, cada um deles tem a sua função. Entretanto, o problema são os excessos. Excesso de amor gera o sufocar. Excesso de raiva pode gerar também explosões, brigas e tantos outros problemas. Porém, entender como lidar com as emoções faz a diferença. Porque todos os dias acontecem coisas e todas as ações podem causar reações. A verdade é o contrário. As situações, cada situação gera uma reação dentro de nós. E que isso será expresso, seja de uma forma verbal ou não verbal. Então, cuidar das emoções é uma necessidade. Vamos dar um exemplo. No trânsito, quantas pessoas já ficaram bravas? É mesmo. Quantas brigas poderiam ser evitadas, inclusive não somente brigas, mas até crimes que acontecem nas ruas, no trânsito. Dentro dos lares, quantas pessoas no momento porque não foi compreendido ou compreendido, causa brigas, né, e isso afeta os filhos e tantas coisas. E as emoções podem ser várias. Medo pode influenciar nas finanças. Um dos grandes problemas é a euforia. Sabe aquela coisa que você vai comprando? Então eu quero dizer que, um exemplo, quantas pessoas aproveitam promoções? Promoções. Tal da promoção. É algo perigoso. Então, às vezes, esquece de olhar para dentro. Né? Porque a euforia vai na empolgação. Uhum. Então, quando a gente começa a entender o porquê e para quê, isso faz a diferença. Então, as emoções é uma necessidade do aprendizado sobre elas para um posicionamento mais saudável no dia a dia. E não é pelo outro, e sim por si, porque o nosso impacto das nossas atitudes irá impactar o meio ao qual nós estamos. Uhum. Esse impacto não vem somente para a nossa vida diretamente, mas ao nosso meio. A gente lê sobre, né, quando estuda um pouco da psicologia, lê sobre o impacto que nós causamos às pessoas ao nosso redor, o chamado contágio social, não é mesmo? E esse contágio social é quando as pessoas são impactadas pela gente e nós somos impactados pelas pessoas. E é incrível, né, como o impacto ele vai longe, ele vai mais longe do que a gente imagina. Até mesmo geracional. Até geracional, não é somente dentro da nossa casa, ou no nosso trabalho, ou por perto das pessoas que convivem conosco, mas vai muito além. Quantas crenças limitantes ocorrem? E vamos dar um exemplo, né? Quantas pessoas já ouviram falar? Não pode comer manga e tomar leite. Uhum. É uma crença limitante social, cultural, que já impactou várias pessoas. Filha, não vai fazer isso! Então, eu coloquei um exemplo geral, mas há outros comportamentos. Você não consegue, aqui é ruim, nós não vamos conseguir aprender a administrar, né? Tem tantas falas. Que também pode atitudes no aspecto emocional, vamos falar, né, a forma de falar agressivamente. Se uma criança cresce vendo isso, a tendência dela reproduzir esse comportamento é mais de 80%. Então, esse é um dos aspectos. Então, a gente pode dizer isso, que as atitudes vão impactar tanto do aspecto positivo como negativo, uma geração ou mais. Uhum. E olha que quando se fala em geração, não é só pensar assim, pai, mãe, filho, tio, avô, vó, bisavó, é muito além. Esses dias eu vi no Instagram
alguém, um médico postou, eu não lembro o nome, ele postou as nossas gerações, os nossos ancestrais, né? E ele postou lá os trilhões, bilhões, trilhões, e depois a outra, a que vem antes, a gente não sabe nem pronunciar, porque é tanto, né? Que ninguém veio do nada, né? Nós nascemos de alguém que veio de outro alguém, então essa geração é incrível como ela vai muito além do que a gente imagina. Sim. Por isso é importante cuidar das emoções e entender aí os padrões, entender sobre as crenças que você nos fala, essas crenças limitantes, certo? E que a gente pode conversar um pouco mais no outro episódio. Que tal? Será um prazer. Porque o nosso assunto hoje aqui, o nosso foco da nossa conversa, Ana, é sobre as emoções e as finanças. Mas para a gente entender um pouco sobre essa questão de finanças, precisamos também entender, como falamos aqui, um pouquinho da vida, das emoções no geral. Afinal de contas, a gente não vive só de dinheiro. Porém, ele não deixa de ser importante na nossa vida. Sim, a questão das emoções, ressalto, todos nós temos, o problema são os excessos. Então, a gente precisa aprender sempre a desenvolver atitudes que potencializam saúde. E mesmo que a gente possa errar, tem sim possibilidades de mudanças. Então, é o tempo do qual nós somos protagonistas das nossas histórias, das nossas vidas, para um posicionamento alinhado a atitudes mais saudáveis. Hoje a gente fala mais sobre saúde mental. Há 50 anos atrás não se falava tanto. Então, não dá para ficar culpando o passado. Uhum. A mãe não ensinou, meu pai não ensinou. Calma, eles fizeram melhor. Mas qual é a minha atitude hoje? Então, minha atitude hoje irá impactar sim o meio ao qual eu estou e o futuro. Perfeito. Então, é por isso que é importante olhar para essa questão das emoções. Sim, e todos nós podemos aprender coisas novas. Perfeito! E vamos continuar então nos próximos episódios, porque vai ser muito legal. Vamos aprender bastante com você aqui. Obrigada por hoje. Que bom que você esteve conosco neste episódio. Estamos aqui com a nossa querida amiga, ela é psicóloga, a Ana Paula, e ela vem nos falar hoje sobre um assunto bem importante, que é a questão das emoções e as finanças. Será que as nossas emoções influenciam a nossa vida financeira? E é claro que nós vamos ter também uma convidada especial dentro dessa semana da nossa série, que é a Kelly Hirata. Ela vai estar conosco, trazendo alguns exemplos e dicas, contando pra gente como que ela faz e gerencia tudo isso na empresa dela. Olha só que legal. E você já é aí convidado para estar acompanhando esse bate-papo todo da semana. Se você perder algum episódio, segue lá o nosso canal do YouTube, Rede Super Curitiba. Lá no YouTube nós estamos com toda a programação, então não tem desculpa para não assistir. Eu deixo aqui um abraço carinhoso para você, que Deus o abençoe grandemente e até o próximo episódio. Em um mundo onde cada segundo conta, a Ótica Disque Óculos chega até você trazendo a experiência de visão perfeita diretamente para a sua porta. Ótica Disque Óculos, sua ótica o tempo todo.